Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas à nossa live desta quarta-feira. Neste período de pandemia, de isolamento social, de cuidado com a vida, com a sua, com a do outro, neste período a gente aproveita também a oportunidade de conversar um pouco contigo, de dialogar um pouco contigo, com todos que acompanham nas nossas redes sociais. E hoje temos o privilégio, a honra de ter uma das maiores lideranças políticas deste país partilhando conosco pensamentos, sentimentos, visões sobre esse momento que o Brasil vive. Nosso amigo, companheiro e colega da Câmara dos Deputados, nosso amigo Henrique Fontana, deputado federal do Rio Grande do Sul. O Henrique Fontana, muitos de vocês já conhecem, já foi secretário de saúde, já foi 2 vezes vereador da cidade de Porto Alegre, nossa capital dos gaúchos, do Rio Grande do Sul, e tem a honra desses últimos 9 anos conviver no Parlamento Brasileiro, mas o Henrique Fontana já está no 6º mandato de deputado federal. 6 mandatos com expressão política no país inteiro. O Congresso em Foco colocou Henrique Fontana entre os 25 melhores e mais atuantes deputados do Congresso Nacional por 7 vezes. Pelo DIAP, Departamento Intersindical, que acompanha a atuação do Congresso Nacional, mais 17 vezes, pelo menos é isso, né, Henrique? Que foi considerado entre os melhores 100 deputados do Congresso. Portanto, eu tenho o maior orgulho de ser amigo, companheiro e colega do deputado, médico, administrador de empresa do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana. Henrique, boas-vindas. Obrigado pela tua generosidade de estar conversando com mais de 20 páginas aqui nas nossas redes sociais, na sua rede social. Nós temos muitos grupos e muitas páginas de redes que estão em rede transmitindo esta live. Só das nossas Pedro, redes, junto com outras páginas, nós temos mais de 20 neste momento. Então, é uma alegria viu, recebê-lo, Pedro? Henrique Fontana. Aqui no Rio Grande do Sul também é uma alegria a gente estar transmitindo um bate-papo contigo, né? Lógico que nós somos muito amigos, como tu disseste, temos muita identidade política, uma visão de mundo muito semelhante, e fizemos muitas coisas conjuntamente, né? Reunimos com muita frequência em Brasília para analisar o momento, e eu tenho dito, né, Pedro, que a gente está vivendo este momento, que é um momento do necessário isolamento físico para todos aqueles que podem fazer este isolamento. Aqueles que não podem, eu sempre reforço o pedido, né, de que tomem todos os cuidados do uso da máscara, do guardar o distanciamento de 2, 3 metros, evitar aglomerações, né, porque nós estamos num grande desafio, que é o maior desafio sanitário da nossa geração, Pedro. E para mim também, eu que já estive, inclusive, aí em Chapecó contigo diversas vezes a convite do teu mandato, quero mandar um abraço muito especial. Eu sei que a gente está sendo assistido por gente no Brasil inteiro, mas me permitam cumprimentar de forma muito especial a população aí de Chapecó. População de Chapecó que tem essa identidade forte com o Pedro Kussay, nosso líder aí nesta cidade, né? E a população de Chapecó, Pedro, que conhece profundamente a tua forma de fazer política, e nessa hora em que muita coisa está errada na política brasileira, eu sempre digo que é hora de nós valorizarmos aqueles que têm lado na política, que têm coerência, que têm ética para fazer a política, aqueles que, de fato, fazem da política uma ferramenta para transformar a vida das comunidades. Esta é a nossa preocupação central, né? E neste momento de pandemia, vamos conversar exatamente, eu e tu aqui, sobre estas questões, né? Eu abro assim, Pedro, dizendo, mas quero
te ouvir um pouco mais, né? Mas uma coisa que eu não consigo me conformar, e o Brasil inteiro e cada vez uma parte maior do Brasil percebe isto, é que nós estamos perdendo milhares de vidas, Pedro, desnecessariamente. A epidemia, evidentemente, iria, infelizmente, levar algumas vidas de brasileiros. Mas a anti-maneira que o Bolsonaro está conduzindo o país nesta pandemia, inclusive nós conversávamos um pouco e depois tu dá mais detalhes, mas hoje mesmo foi publicada uma pesquisa que mostra mais de 50 países do mundo foram avaliados da forma como eles estão enfrentando a pandemia. E o Brasil, para nós, infelizmente, ficou como um dos piores avaliados. E aí eu digo, já na abertura desse nosso bate-papo, porque, primeiro, né, quer dizer, o presidente Bolsonaro, ele iniciou negando e continua negando até agora a importância desta pandemia. Ele chamou de gripezinha, ele disse um outro absurdo, que 70% da população ia ter que se infectar. Imagine o que seria a catástrofe, Pedro, se não houvesse o esforço do povo brasileiro, que na sua maioria está adotando os mecanismos de cuidados preconizados pela Organização Mundial da Saúde, mas até o momento, Pedro, se estima que 3 a 4% da população brasileira contraiu o vírus. E nós já perdemos em torno de 45 mil vidas. Imagine se a coisa tivesse rolado da forma como o Bolsonaro propõe, que seria abrir mão de todo e qualquer cuidado e deixar a infecção se expandir até que ela infectasse 70% da população, nós perderíamos 300, 400 mil vidas no país. A devastação seria muito pior. Então, é dramático o que nós estamos vivendo. Ele continua agindo com esta irresponsabilidade, virando as costas para as evidências científicas e atuando de maneira absolutamente anti-humana, porque as vidas não se contam em números. Cada um desses quase 45 mil brasileiros que, infelizmente, nós perdemos ao longo destas semanas de pandemia, tinham vidas plenas de existência, de amores, amizades, papéis a exercer, eram pessoas cheias de vida, que tinham planos, que tinham famílias, e todas as famílias que perderam esses entes queridos sabem do que eu estou falando. O nosso compromisso ético, Pedro, o meu, o teu, o compromisso pelo qual nós estamos lutando é de defesa da vida e defesa da economia. Nós não admitimos esta divisão entre economia e proteção à vida. Eu acho que essa questão, Henrique, que eu queria trazer aqui nesse momento. Em primeiro lugar, então, agradecer a todos que já estão nos acompanhando nas nossas lives, na nossa live com o Henrique Fontana, nosso deputado federal do Rio Grande do Sul. Obrigado aí pela participação, já muitos já escrevendo aqui. Eu acho que essa é a pergunta que eu queria fazer para ti, Henrique. Você situando esse momento da crise sanitária, da pandemia, como os países do mundo estão enfrentando a pandemia do ponto de vista humano, de evitar mortes e, ao mesmo tempo, cuidar da economia. Nesta pesquisa que você se referiu, é interessante que, desses 53 países pesquisados, nos demais países, em média, 70% da população avalia que os seus governos atuaram de forma correta, tanto na questão de preservar as vidas, como também de preservar empregos e investir recursos financeiros dos seus governos na economia, no setor produtivo. E quando aqui na pesquisa o próprio Brasil, foi mais de 60% dos brasileiros diz que o governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, não enfrenta corretamente a pandemia do coronavírus. Então, a pergunta que eu queria fazer para ti, como médico, como deputado federal, se essa dicotomia não é falso, porque se a gente vê os países que têm menos número de mortos, são os países que estão saindo mais rápido da crise econômica,
que estão saindo mais rápido do desemprego, muito menos desemprego. Não vamos nem falar da China, de 1 bilhão e 300 milhões, para nós 210 milhões no Brasil, nós temos 45.500 mortos, lá não tem 6 mil. Então, como lidar com a vida, que você falou bem, e a economia? O Jair Bolsonaro está errando na economia, na produção de desemprego e na proteção da vida? É isso que você quer nos mostrar com o seu raciocínio nesta reflexão? Pedro, eu vou começar com uma frase assim, bem forte. Depois eu vou falar de novo da questão sanitária e de todos os erros, né, que o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro estão cometendo e que estão levando à morte de milhares de pessoas que poderiam estar vivas hoje e tocando as suas vidas, né? Agora, o que é o central nesta questão da economia, do erro, né, que o Bolsonaro está cometendo, é que ele resolveu dizer que a causa do problema econômico que o Brasil está enfrentando seria o isolamento social. E o isolamento social é exatamente o oposto. Ele é a solução para a economia e a pandemia no Brasil. Porque os problemas econômicos que o Brasil está vivendo, como outros países do mundo também estão enfrentando, no Brasil ele é um problema que se amplifica porque a economia brasileira já vinha muito mal, né? Este receituário ultraliberal que vem sendo adotado desde que Temer assumiu o governo do Brasil através de um golpe, que agora continua a mesma política econômica do fundamentalismo liberal com o Bolsonaro, ele gera recessão, porque ele concentra a renda, ele vai comprimindo a massa salarial, vai retirando direitos trabalhistas, vai ampliando o desemprego e, com isto, vai reduzindo a atividade econômica. Não deu certo em lugar nenhum do mundo a política deste fundamentalismo liberal. Ela é uma política muito boa para quem vive da especulação financeira. Mas como muito pouca gente no país vive de especulação financeira, esta política econômica ela é muito ruim para o país como um todo. E agora a economia agrava a situação da economia porque veio o vírus e a pandemia. Então, a causa da dificuldade maior da economia brasileira hoje é o fato de estarmos enfrentando uma pandemia, estarmos enfrentando o vírus. E para superar esta pandemia, é preciso combater com precisão a pandemia, o vírus, e quando nós vencermos a pandemia, é que, de fato, as portas de uma retomada econômica se abrem, e aí nós vamos conversar seguramente um pouco mais nessa noite aqui com os nossos internautas. Aí tem que haver uma outra política econômica, porque o papel do Estado vai ter que crescer muito, vai ter que haver investimento público muito forte para recuperar a economia brasileira. Mas por que hoje a economia está numa profunda recessão? Pelos dois motivos que eu acabei de falar, que eu só sintetizo aqui ao final para devolver a palavra para ti depois de novo, Pedro. Primeiro, porque ela já vinha muito mal. No ano passado, a economia brasileira ficou estagnada, teve um crescimento de 1%, e agora, com o medo que o vírus causa, as pessoas alteram o seu hábito de consumo, as pessoas não saem de casa normalmente, nem vão sair enquanto tiverem o correto medo de se contaminar com um vírus que pode custar a sua própria vida. Então, enquanto nós não devolvermos à população a segurança de que o vírus está controlado, os hábitos de consumo e de circulação das pessoas não voltarão ao normal. Não adianta fazer carreatas fanatizadas e irresponsáveis, querendo empurrar a população para o matadouro, porque a maioria da população não é boba. Ela sabe do que nós estamos falando. Então, não adianta querer politizar a questão da abertura ou não abertura do comércio, porque nós, óbvio, queremos que o comércio abra o quanto antes, todos nós queremos proteger da melhor maneira possível a economia. Mas não adianta o comércio abrir precipitadamente, nós termos um aumento do volume de infecções, do volume de mortes, e isto gerar mais medo na população e, portanto, mais retração
dos hábitos de consumo e dos hábitos, enfim, normais da economia do dia a dia. Tu estás conosco, Pedro, na sala? Não sei. Sim, Tá aí, Pedro. estou. Então, Henrique, só um detalhe para ti, está tendo votação, não sei se tu já votou agora. Acabei de votar. Acabou de votar. Então, todos que estão nos acompanhando a live, nós estamos desde as 10 horas da manhã em votação no plenário da Câmara dos Deputados de uma medida provisória 927, que inclusive retira direito dos trabalhadores, e os partidos de oposição têm se posicionado criticamente a esta medida provisória. A todos que estão nos acompanhando essa live, compartilhe nas nossas redes sociais, na nossa conta do Facebook, professor Pedro Czai. O Aldir Varoto aí, Pedro, de Erechim, é mais vizinho teu do que meu, mas é meu Olha aí, coragem, estado, muita né, força, Erechim, Rio Grande do Sul, aqui, ó. Os gaúchos, catarinenses, todo mundo aqui, abraça os dois guerreiros. Tá conosco, Henrique Pedro, Fontana, Rose Guevara, dando um abraço para ti, Fontana, para nós. Todo mundo aí, ó, anula a chapa. Vamos falar depois da crise política, Rose. Boa noite, queridos. Aqui a Ceci Ilga. Obrigado aí. A todos que estão nos acompanhando nesta live. Se inscreva no canal Professor Pedro Czai no YouTube. Quem está acompanhando pelo Facebook também se inscreva no YouTube para receber sempre notícias de última hora, notícias quentinhas aí. E também se inscreva nos canais do nosso deputado Henrique Fontana aí, que ele é um dos deputados mais atuantes deste país. Como o Henrique Fontana já votou também, eu também já exerci aqui o voto, vamos continuar com esse segundo ponto, Henrique, que você comentou. Antes da pandemia, a pandemia e pós-pandemia. O mundo inteiro, pela pandemia, não denunciou essa agenda ultraliberal, a presença do Estado, das políticas públicas. Sem a presença do Estado, o setor produtivo recupera a economia. Sem crédito para o setor produtivo, do campo e da cidade, o micro, pequena e média empresa, para os trabalhadores, a saúde, a educação, o SUS, você é médico, Henrique, fortalecer o SUS, defender a saúde, cuidar da saúde. A pandemia não veio denunciar o fracasso da agenda neoliberal, que muitos países estão mudando, mas aqui o Paulo Guedes e Jair Bolsonaro insistem, e hoje, inclusive, anunciam novas privatizações na agenda ultraliberal para o período de pandemia e pós-pandemia. Não teremos mais autoritarismo e mais neoliberalismo na pandemia e pós-pandemia, e aumentando a desigualdade social, Henrique Fontana. O que você tem para refletir, Pedro, sobre o mundo e a postura do governo brasileiro? Eu acho que tu introduziste muito bem aí o assunto, né? E eu até vou chamar as pessoas assim para pensarem junto conosco, né? Eu acho que a ampla maioria do povo brasileiro, primeiro, já percebia que as políticas públicas é que podem garantir, por exemplo, uma saúde de caráter universal, por exemplo, um acesso à educação para a ampla maioria do nosso povo, que obviamente não tem condições de pagar por uma educação integralmente e muito menos por uma educação universitária. Então, ou nós expandimos os serviços públicos, ou nós vamos ter um mundo e um país cada vez mais desigual. Porque se a gente depende do dinheiro que tem no bolso para poder educar os nossos filhos, ou para poder ser atendido num momento de uma necessidade de saúde grave e sempre custosa, como são as questões de saúde mais graves, nós ou morremos sem atendimento ou não conseguimos educar os nossos filhos. E na economia nem se fala. Os Estados Unidos, por exemplo, está injetando 2 trilhões de dólares na economia americana em mecanismos de incentivo. A Alemanha lançou um pacote há poucos dias atrás, né, garantindo 300 euros para cada criança alemã, obviamente das famílias de baixa renda, por isso que eu e o Pedro, por exemplo, defendemos a prorrogação da renda mínima de R$600, no mínimo até dezembro. Eu e o Pedro, na verdade, defendemos que
a renda mínima seja uma política permanente, porque a renda mínima ela tem um componente econômico e social. O componente social é uma espécie, como eu chamo assim, nós estamos tendo muitas lições de vida na pandemia, né, Pedro? Eu abri um parênteses aqui, mas é importante falar disso. Muitas lições de vida, sabe, de cooperativas, de grupos humanos, em comunidades de periferia, em comunidades mais centrais também, que estão se unindo para, em atos de solidariedade, proteger as famílias mais vulneráveis. Seja levando, às vezes, eu vi, outro dia chegou um relato para mim aqui de um grupo, né, na comunidade onde eu moro, aqui na Lomba do Pinheiro, que estão visitando as famílias mais vulneráveis, eles arrecadam recursos com aqueles que podem ajudar e levam cestas básicas para estas famílias mais vulneráveis. Pois bem, esse tipo de exemplo, que nos mexe com uma palavra muito cara para nós, que somos da esquerda, né, que queremos um país mais justo, que é a palavra solidariedade humana. Nós precisamos de solidariedade. Eu acho que a pandemia vai reforçar esse sentimento de solidariedade. E um programa de renda mínima é, como eu digo, um programa de solidariedade para toda a sociedade brasileira. Nós temos de onde tirar recursos. O país pode emitir moeda, o país pode emitir títulos da dívida pública, o país pode e deve cobrar impostos justos de quem detém as grandes fortunas, as grandes rendas e os altos salários, e o país pode e deve usar parte das reservas que os nossos governos conseguiram constituir para o Brasil, porque eu sempre aproveito quando falo essa parte, né, Pedro? Eu faço aquele parênteses e digo assim, olha, ao contrário do que dizem os nossos adversários, os governos Lula e Dilma não quebraram o Brasil. O governo Lula assumiu o Brasil com 37 bilhões de dólares de reservas e entregou o país, na verdade foi retirado do poder através de um golpe. Naquele momento em que a Dilma foi derrubada, Pedro, e nós lutamos muito para impedir o golpe, não conseguimos, mas vamos derrotá-lo nos próximos meses. Agora, naquele momento, o Brasil já tinha 380 bilhões de dólares em reservas. Então, tem que pegar 50, 60 bilhões de dólares dessas reservas, que dá em torno de 300 bilhões de reais, e injetar na economia. Então, a pergunta que tu me fez, Pedro, é preciso, sim, ampliar o papel do Estado, e eu quero, na economia e na saúde pública nem se fala, porque eu sempre coloco uma pergunta para as pessoas irem raciocinando junto conosco. Vocês imaginam que algum plano de saúde privado poderia coordenar um esforço para enfrentar um risco de contaminação por coronavírus no país? Não. Quem enfrenta este risco é o sistema público de saúde. Quem garante leitos em quantidade suficiente para tratar os milhares de brasileiros que neste momento estão dentro de um hospital, a grande maioria está pelo SUS. Então, nós precisamos universalizar cada vez mais o nosso sistema e tem que garantir recursos adequados para o SUS, porque este sim é o grande seguro de todos os brasileiros. Nós não temos nada contra uma pessoa que queira pagar por um atendimento privado de saúde. Mas eu e o Pedro temos tudo contra que alguma pessoa que precise do atendimento do SUS não tenha por conta de corte de recursos no SUS. Aqueles 22 bilhões que tiraram do SUS quando congelaram os investimentos públicos, naquela malfadada emenda do congelamento que eu, o Pedro, os deputados do PT, os deputados da oposição, lutamos muito para tentar impedir a aprovação. Aquela aprovação custou 22 bilhões a menos no SUS e custa centenas, milhares de leitos a menos de UTI que poderiam estar abertos e funcionando neste momento, Pedro. Então, o que nós vamos ter que fazer tão logo nós possamos retomar a circulação normal de pessoas são grandes programas de investimento público. Eu vou dar um exemplo só para a gente abrir esse papo aqui. Tem que retomar o Minha Casa Minha Vida. O governo federal tem que encomendar a construção de 500, 600 mil moradias populares para gerar 1.200.000 empregos
na construção civil e, ao mesmo tempo, resolver o direito de moradia digna para milhares de famílias que não têm esta moradia. E assim nós poderíamos dar diversos outros exemplos, né, por exemplo, do apoio à agricultura, que aí o Pedro pode falar muito melhor do que eu, retomar o programa de aquisição de alimentos e coisas desse tipo, né, Pedro? Henrique, e falou em PA, a primeira experiência do Brasil foi em outubro de 2003, aqui em Chapecó, o presidente Lula assinou o primeiro convênio de 640 mil para comprar diretamente dos agricultores alimentos saudáveis, que depois se transformou em PA, que agora, na próxima semana, a gente quer votar um projeto de lei para apoiar a agricultura familiar, para apoiar os assentados, para apoiar a renegociação, inclusive, da dívida dos agricultores, que Eu aqui acho que no é bom Sul, tu Rio Grande do explicar, Sul, Pedro, para as pessoas, hein, Pedro? Acho que é bom tu explicar que na minha rede social também tem muito agricultor. É bom tu explicar a base desse programa, né, Pedro? As 4, 5 então, coisas principais que nós estamos tentando votar. um crédito de emergência de 10 mil reais, a possibilidade de chegar com 20 mil reais, daí com 5 anos de carência, e pagar em 10 anos, renegociar as dívidas e colocar 1 bilhão no PA, na compra direta de alimentos, junto com a merenda escolar, garantindo a compra desse alimento dos agricultores. E numa política de comercialização, onde o governo garante também a perspectiva da compra da produção agrícola. Então, crédito, renegociação da dívida, que no Plano Safra seja diferenciado para os agricultores familiares e que aumente o subsídio dos nossos agricultores. Então, nós queremos um crédito emergencial sem precisar depois de pagar. E a renegociação da dívida e mais crédito no Plano Safra, porque no Plano Safra do ano passado para esse ano, em novembro já não tinha mais crédito recurso. Então, são os pontos centrais que no sul do país o crédito de emergência não só responde à pandemia, mas também à estiagem. E o Rio Grande do Sul, o teu estado, Fontana, foi duramente atingido pela estiagem. Então, eu acho que a gente poderia dar um passo a mais agora na nossa live, Henrique, mas a síntese que você faz nesta noite, nessa primeira meia hora de live, primeiro a solidariedade humana que tem que ser fortalecida neste período de crise sanitária que afeta a economia, mas que afeta a vida das pessoas. A solidariedade humana que você vê no Rio Grande do Sul, a gente vê aqui em Santa Catarina, vê aqui em Chapecó. E as mulheres são as principais protagonistas dessa experiência solidária, e parabéns às mulheres que constroem, junto com os homens, a solidariedade. O segundo ponto, a crítica que tu faz, e eu quero sintetizar, do governo Bolsonaro, de como ele lida com a pandemia. Considerado, numa pesquisa mundial hoje, o pior governo na gestão da pandemia. Quem sabe o discurso, junto com a política pública do Bolsonaro, que cria a possibilidade desses milhares de mortos. Não sei se você acompanhou nas redes sociais, o jovem Bruno, que perdeu o pai pela Covid-19, e o Bruno dizia: eu perdi meu pai pela Covid-19. Eu perdi meu pai pela falta de informações. E eu perdi meu pai porque meu pai e eu e a minha família acreditaram no discurso do presidente que não precisava fazer isolamento social. Portanto, ele diz: quantos filhos ainda vão enterrar os seus pais por acreditar num discurso deste que não leva em consideração a vida, a proteção à vida? Por isso que eu acho que essa síntese que você faz. Agora vamos Pedro, falar um pouco. Pedro, eu Sim. só queria, né, assim, diante de uma história tão forte, né, como essa do Bruno, eu só quero assim listar, porque às vezes as pessoas a gente comenta muito, né? É incrível o volume de contra-informações e ações contra contra a forma correta de combater a pandemia que o Bolsonaro já tomou ao longo destas semanas, Pedro. Eu só vou listar, não vou comentar nenhuma para a gente passar para outro assunto. Mas, primeiro, ele começou negando a pandemia. Ele chamava de gripezinha, ele menosprezava, ele dizia que era como qualquer outra, que pouca gente ia morrer, que a vida tinha que continuar normal.
Segundo, ele passou o tempo inteiro boicotando as orientações sanitárias de isolamento social. Terceiro, ele insiste em dar o contra-exemplo de sair na rua sem máscara, de incentivar aglomerações. Quarto, ele ilude a população ao propagandear um remédio que não funciona para combater o coronavírus e que amplia os riscos da população. Quinto e mais recente, ele procura embaralhar os dados, procura confundir os dados, e a transparência sobre os dados é muito importante para que o movimento de combate a uma pandemia ele consiga unir o país. Ele, ao contrário, divide o país, sonega os dados. Uma quinta informação, ou sexta, não lembro quantas eu já dei, ele Cinco, não agora é a sexta. providenciou a compra dos testes. O Brasil, Pedro, é um dos países que menos testa para Covid, coronavírus, em todo o mundo. Portanto, nós estamos numa espécie de voo cego pela falta de compra de testes. A maneira mais eficiente de combater o coronavírus é misturar o isolamento social, as orientações e educação em saúde dos mecanismos de evitar contaminação e, portanto, uma grande propaganda de informação. A Nova Zelândia, por exemplo, que é um dos casos mais bem-sucedidos, um dos exemplos que é citado como dos melhores resultados no mundo, a sua primeira-ministra, Pedro, a cada dia ou a cada 2 dias, ela entra em rede social para transmitir informações positivas sobre o combate à pandemia, o oposto do que acontece aqui conosco. Então, nós perdemos os 40 dias de antecedência, que o Brasil ficou sabendo que a pandemia vinha de outros lugares para cá, e, ao negar tudo isto, nós agravamos profundamente o impacto da pandemia no nosso país, e milhares de pessoas, como o pai do Bruno, morreram desnecessariamente por conta desta política irresponsável do Bolsonaro. Você está acompanhando a nossa live com o nosso companheiro e colega, médico, deputado federal Henrique Fontana. Compartilhe nossas redes, compartilhe no YouTube, no Facebook, junto com as redes do deputado Henrique Fontana. Agradecer a presença de todos vocês aqui, muita gente aqui no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, acompanhando a nossa live. Eu queria... Pedro, há Henrique... pouco, viu, Pedro, eu li aqui um comentário, depois tu bota a pergunta, mas não posso deixar de comentar, porque um cidadão que honrou a nós dois com o voto dele, Pedro. Ele escreveu, talvez tenha... Aqui, ó, a nossa... Fui eleitor do Pedro quando eu morei em Chapecó. Agora moro em Palmeira das Missões há 3 anos. Sou fã do trabalho do Fontana. Gilson lá Carne. Em Palmeira das Missões, Pedro, nós estamos construindo um grande hospital público regional que a comunidade batalhou muito e que foi aprovado durante o governo do presidente Lula. No final do governo do presidente Lula, nós aprovamos, depois tivemos problemas, vamos dizer assim, na licitação, que eu não vou entrar em detalhes, mas agora, 1 ano atrás, conseguimos liberar, porque o dinheiro estava na conta da prefeitura e a obra está em pleno andamento lá em Palmeira das Missões. Então, o Gilson sabe do que eu estou falando, é um sonho. 72 municípios daquela região vão ser atendidos nesse hospital, Pedro. Olha, e o Gilson deve lembrar que em 100 anos de história aqui do município de Chapecó, 101, o Hospital Materno Infantil, que hoje se chama Hospital da Criança, foi também apoiado pelo presidente Lula lá em 2003, e construímos esse hospital que está atendendo tantas crianças, não só de Chapecó, mas do oeste de Santa Catarina. E, com certeza, também você tem apoiado muitos hospitais do Rio Grande do Sul, né, Henrique Fontana, como nós aqui em Santa Catarina, em vários hospitais aqui do estado, como aqui de Chapecó, nós contribuímos com 8 milhões de reais para o Hospital Regional de Chapecó, este ano 1 milhão, e em seguida vamos estar destinando mais 3 milhões para atender também a crise sanitária, mas também para o futuro, para cuidar bem da vida do nosso povo. Eu acho que esse é um ponto central. Eu acho que, portanto, fortalecer o SUS, como o Henrique Fontana falou, fortalecer o SUS, fortalecer política pública e fortalecer o Estado. Não tem recuperação econômica e distribuição de renda, de oportunidade do país,
sem a presença do governo, sem a presença do Estado brasileiro, no período da pandemia e pós-pandemia. Agora, você falou também da responsabilidade do próprio discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, e vamos falar um pouco de política, de crise política. Falamos da crise sanitária, falamos da crise econômica e social. Agora vamos falar um pouco de crise política. E eu queria fazer uma indagação, Henrique. Você comentou de 2016, da democracia. Vamos trabalhar o tema da democracia pegando um líder do PSDB, chamado Tarso Gereissati. Tarso Gereissati diz que o PSDB cometeu 3 erros históricos. Primeiro, não aceitou o resultado eleitoral de 2014. Segundo, montou uma política suicida de sabotar a política econômica proposta pelo governo eleito, no caso a presidenta Dilma, com as pautas bombas dentro do Congresso Nacional. E terceiro, segundo Tarso Gereissati, líder nacional do PSDB, o PSDB ajudou a dar o golpe à democracia e uma presidenta legitimamente eleita e participou do governo Temer, o governo mais impopular do país, que lá fez a emenda constitucional 95, que congelou investimentos em saúde, educação, assistência. Foi lá que fez a reforma trabalhista, que agora continua na agenda do governo Bolsonaro, e agora fez também a reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo, agora tem 2018 as eleições. A operação da Polícia Federal, promovida aí a pedido do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre Moraes, está desnudando a eleição de 2018, as fake news e a ilegitimidade e o financiamento de forma ilegal dessa organização criminosa das fake news. Vem a pandemia, tem a crise sanitária, tem a crise política do jeito do governo atuar. Como que você avalia esse período histórico e agora o governo Bolsonaro do ponto de vista da democracia? E depois vamos falar um pouco da natureza do governo Bolsonaro e a saída que tem para o Brasil. Se tem saída, vamos conversar um pouco sobre as saídas aqui também. Qual a leitura que você faz desse momento atual do ponto de vista da crise política? Então, Pedro, eu vou começar por esta frase tua, né, que sempre é instigante para todos nós que temos compromisso com o nosso país e sonhamos em ver o Brasil se libertar, né, deste verdadeiro caos institucional em que o país caiu ao longo desses últimos 4 anos, desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma. Eu tenho convicção de que sim, o país tem saída, o povo brasileiro está formando uma maioria cada vez mais sólida para encontrar esta saída, e esta saída vai se dar com o fim do governo Bolsonaro, que ou vai ocorrer através de um impeachment, ou vai ocorrer quando o Tribunal Superior Eleitoral decidir fazer o julgamento, né, das questões que lá estão e que envolvem a eleição de 2018, que obviamente foi uma eleição marcada por muitos casuísmos dentro de um ambiente de um golpe. Não vou falar sobre todos eles. O principal, de longe, foi todo o processo, né, que a Lava Jato conduziu de forma partidarizada, o combate à corrupção sendo conduzido de forma partidarizada pelo então juiz Sérgio Moro, que depois virou ministro do governo Bolsonaro, levou ao afastamento injusto do presidente Lula da disputa eleitoral, e isto abriu caminho para outras coisas também dentro do processo eleitoral. Mas o centro deste poder, Pedro, que hoje o bolsonarismo e esta extrema-direita têm no país, ele nasce neste mecanismo de construção da pós-verdade com a divulgação, né, a exaustão destas fake news, né, porque a temática da fake news, do uso dos algoritmos,
do uso desta construção, que é o que os estudiosos estão chamando da criação de uma pós-verdade, faz com que muita gente séria, sincera e, numa certa medida, ingênua, tenha acreditado num conjunto de mentiras que o arcabouço de propaganda do bolsonarismo aqui no Brasil, isso também foi usado à exaustão no Brexit, na Europa, foi usado para eleger o Trump e outros líderes de extrema-direita, mas o fato é que esta rede de construção, de distribuição de notícias falsas, ela encontra determinadas, vamos dizer assim, mentes, determinadas pessoas que acolhem estas mentiras. E muitas delas, que eu quero chamar a atenção das pessoas que estão conosco, porque, por óbvio, a maioria das pessoas que nos acompanham aqui são pessoas de esquerda, e às vezes os nossos companheiros eles têm que compreender que muitas pessoas foram induzidas a erro. Então, milhões de pessoas que haviam votado em Lula 2 vezes, em Dilma 2 vezes, que haviam votado no Pedro Xay, no Henrique Fontana, aí não são milhões, mas algumas centenas, quem sabe, acreditaram nestas mentiras que o bolsonarismo implantou no país através de uma rede muito poderosa de fake news e uma rede muito poderosa de distribuição usando estes mecanismos sofisticados dos algoritmos, né, e da chamada pós-verdade, né? Bom, o que está acontecendo hoje? Felizmente, a investigação conduzida pelo Supremo, Pedro, ela está colocando a nu esta rede. Nós ainda não sabemos tudo o que está sendo investigado, porque corretamente o ministro mantém sob sigilo um conjunto, né, de ações das investigações. Mas só o que já apareceu até agora mostra claramente que esta investigação vai chegar ao coração do bolsonarismo. E vai chegar a um mecanismo que está sendo utilizado neste último ano e meio para atacar o Supremo, as instituições, setores da imprensa que estão sendo também duramente atacados, né, porque a implantação de um governo fascista, ela sempre tem como um dos seus mecanismos centrais o espalhar o que a gente chama do medo, né, a intimidação, né? Então, é a intimidação contra a imprensa, a intimidação contra as pessoas que pensam diferente, contra as pessoas que, como eu e o Pedro, fazem oposição ao governo, e uma série de coisas que estão ocorrendo. Bom, mas esta máquina de intimidação, nestes tempos atuais, ela se assenta muito especialmente sobre este pilar, que é o pilar das fake news. E na medida em que a investigação do Supremo está entrando e mostrando todo o processo ilegal que alimenta esta rede, dinheiro de caixa 2, de empresários como o Luciano Hang, esse que é o proprietário da Van, só para citar um exemplo, mas são dezenas de empresários que usam dinheiro de caixa 2 para fazer estes disparos todos e, com isto, né, gerar uma manipulação da opinião pública que frauda a democracia. E o desespero da família Bolsonaro e do próprio Bolsonaro para tentar desarmar esta investigação é porque ele sabe que esta investigação vai chegar no esquema que foi usado na eleição e que, se o Tribunal Superior Eleitoral tiver firmeza e coragem, ele terá todas as condições para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão e garantir uma nova eleição para o Brasil voltar a respirar democracia e justiça social, Pedro. Henrique Fontana, sobre esse aspecto, é possível, então, configurar crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro? Você já coloca um ponto do ponto de mérito da própria eleição ser questionada, a sua ilegitimidade, a fraude na eleição de 2018, com isso caçaria a chapa Jair Bolsonaro e Mourão. Num outro processo de denúncias, tanto ao Supremo Tribunal Federal, como também os pedidos de impeachment junto do Congresso Nacional, poderia estar colocado só o impeachment de Jair Bolsonaro. Nesta direção, eleições já teríamos que aprovar uma emenda constitucional. E você
e o Paulo Teixeira propuseram uma emenda constitucional que permite recuperar ao povo brasileiro o direito de escolher o seu destino, o direito de escolher o seu futuro. Como que você vê esta crise política e como superá-la? Porque algumas pessoas dizem, sim, mas tira o Jair Bolsonaro, deixa o general Mourão, fica tudo igual, deixa o Paulo Guedes no neoliberalismo, a agenda neoliberal continua, porque esse grupo que está Não, lá, como exato. sair? Então, por isso que é importante você explicitar para nós a proposta da saída política. A Primeiro, saída, pedalada Pedro, fiscal não se configurou crime de responsabilidade. Agora, boi, interferir na Polícia Federal, num órgão de Estado, é crime de responsabilidade? Defender a destruição da democracia é crime de responsabilidade? O jeito de lidar com a vida humana na crise da pandemia é crime de responsabilidade? Se isso se configura como crime de responsabilidade, como fazer com que o povo volte a ter o direito de escolher o seu futuro e o seu destino? Eu acho que seria muito importante você explicitar a própria emenda constitucional proposta por ti e pelo nosso grande amigo, companheiro Paulo Teixeira. Então, Pedro, duas coisas. Primeiro, tu listaste muito bem e tu poderia ainda acrescentar nessa tua lista, né? Porque diferente, por óbvio, da presidenta Dilma, que sofreu um golpe, nós todos sofremos, a democracia brasileira sofreu, agora nós estamos diante de um presidente que cometeu já uma série de crimes de responsabilidade. Ele, aliás, aposta numa espécie de impunidade, né, Pedro? Porque ele comete crimes de responsabilidade em série e ele intimida as instituições na expectativa de que quanto mais recuadas tiverem as instituições, mais acuadas ou com mais medo estivessem as instituições, maior seria a força dele para impor um governo autoritário, que já é hoje um governo de caráter fascista, mas que, obviamente, o sonho do Bolsonaro é aprofundar ainda muito mais este fascismo. O sonho do Bolsonaro é implantar o que eu estou apelidando de uma ditadura bolsonarista, né? Onde efetivamente mesmo o outro dia nós lutamos muito e fomos vitoriosos nesse sentido. Ele já queria chegar ao ponto de dar um passo, né? Que era poder nomear interventores em todas as universidades federais, em todos os institutos federais do país. Ele editou uma lei, uma medida provisória, que daria a ele o poder de escolher os seus amigos para colocar como reitores nas universidades, né, federais, nos institutos federais. Isso para dar um exemplo, ele faz tem uma medida desse tipo a cada semana, nós nem temos tempo de falar com todas as pessoas. Então, o caminho para nós, Pedro, o programa mínimo, eu tenho dito isso, eu apoio todas estas frentes que estão surgindo. Eu compreendo, inclusive, o alerta que o presidente Lula fez, ele é um alerta correto, porque estas frentes elas têm que ter um programa mínimo. Então, eu vou falar desse programa mínimo, porque daí, em cima disso, eu falo da nossa PEC, que tu é um grande apoiador desta PEC, tu é um dos signatários dela também. Eu tive ali aquela visão em março do ano passado, muito mais pelo aprendizado do golpe que havia ocorrido contra a presidenta Dilma, porque esta PEC, né, Pedro, o que ela diz? Eu vou abrir esse parênteses e já explico para as pessoas. Ela é uma redação muito simples, mas que trará uma estabilidade extraordinária para a democracia brasileira se ela for aprovada. Porque ela diz o seguinte: sempre que o chefe do executivo, seja o presidente da República, um governador ou um prefeito, forem afastados definitivamente do cargo por impeachment, por renúncia ou por morte, o poder volta ao povo e 90 dias depois o povo escolhe um novo prefeito, um novo governador ou um novo presidente da República. Então não há mais a conspiração dos vices, porque o golpe contra Dilma se deu porque o Temer conspirou e por dentro do governo ele sabotou o governo. No caso agora, para a situação Bolsonaro e Mourão, a PEC tem o seu outro lado também de qualidade, quer dizer o seguinte: não, se há aqui um crime de responsabilidade que o governo está cometendo, este crime de responsabilidade ele
vai afastar o governo. Não pode, para sair de um governo fascista, nós não vamos montar uma frente antifascista no país, como eu e tu estamos de acordo de montar, para tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão conduzir o governo, teoricamente, de combate ao fascismo. Então, nós precisamos de uma nova eleição. A saída para o país é o fim do governo Bolsonaro e Mourão e uma nova eleição direta, 90 dias depois dessa saída, desse ela por impeachment, desse ela pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu li um texto muito bom, Pedro, talvez tu tenhas lido também, do Marcos Nobre, eu gosto muito do que ele tem escrito. Sim. E ele recentemente, um dos textos dele, eu até li a entrevista, e agora eu estou atrás do texto na íntegra para ler, ele diz que vai ser traumático. Eu li a entrevista dele, vai ser traumático, né, Pedro? Lógico que vai ser traumático, porque para te derrubar um governo autoritário e fascista como o do Bolsonaro, não vai ser um passeio. Mas nós temos que colocar na nossa cabeça, todos nós que estamos participando dessa live aqui agora, que essa é a nossa tarefa. Não tem como conter o conjunto de males que o Bolsonaro está causando para o Brasil, para um projeto estratégico de nação, para o povo brasileiro, para os direitos que nós temos, para tudo. Né? Quer dizer, o prejuízo que ele está causando é tão grande que se ele ficar mais 2 anos e meio, se em 1 ano e meio ele causou todos esses prejuízos, chega ao ponto, hoje tu abriu a nossa live dizendo que o Brasil é o pior país do mundo neste estudo que foi feito de mecanismos para combater o coronavírus. O Brasil ficou em último lugar. Se nós formos olhar um estudo de os países na sua política externa, provavelmente o Brasil vai ficar em último lugar. Se nós formos olhar o que está acontecendo na política ambiental e analisar 50 países do mundo, o Brasil tende a ficar em último lugar. Então, o Brasil está em último lugar em todas as coisas. Então, qual é que é o problema central do Brasil? É que ele está sendo governado por uma pessoa totalmente incompetente, que, aliás, eu e tu sabemos profundamente, sim, porque convivemos com ele como deputado. Ele nunca teve nenhum destaque como deputado. Não é uma questão de ser de direita, de centro ou de esquerda. Né? Ele é uma pessoa realmente incapaz de liderar um processo. E ele vive ali, o governo dele, Pedro, é um governo de briga. Ele briga com todo mundo, ele brigou com todos os governadores, ele briga com as instituições, ele briga com a imprensa, ou seja, é só briga, né? E solução zero. Bom, aí, como é que é o caminho nosso? Qual é o programa mínimo que eu defendo para todas essas frentes? Alguém aqui já acabou de assinar, eu também sou apoiador, né, do Somos 70%, do Estamos Juntos, do Basta, todo esse manifesto. O que eu tenho defendido? O Áureo está colocando aí para nós, né? O que eu tenho defendido como programa mínimo? O programa mínimo da frente antifascista tem que ser o impeachment do Bolsonaro e a aprovação desta emenda constitucional que garante uma nova eleição 90 dias depois. Quem vai ser o próximo presidente? Eu não sei. Eu quero que o Lula possa concorrer e se o Lula ainda, infelizmente, for submetido a uma injustiça que o Haddad seja o presidente, pode ser que o presidente seja o João, Maria, José, não importa. Agora, nós temos certeza de que se o Bolsonaro continuar, a crise brasileira só vai se acentuar, porque ele é a causa central da crise. Então, nós temos que passar por este trauma e temos que saber compor uma aliança ampla, Pedro. Aí eu quero falar com os nossos internautas aqui. Porque se nós queremos ter os 342 votos lá na Câmara, por impeachment, nós vamos ter votos de pessoas que pensam diferente do Fontana e do Pedro na questão da privatização da Petrobras, que eu e o Pedro somos totalmente contra, mas se alguém que é a favor da privatização da Petrobras for a favor do impeachment do Bolsonaro, ele tem que entrar na nossa aliança. Porque nós temos que primeiro tirar o Bolsonaro para daí o povo brasileiro poder reescolher o seu caminho e aqueles que foram induzidos a erro poderem de novo com o seu voto nesta pedagogia democrática, corrigirem o erro que cometeram e dar ao país um governo como o Brasil precisa. Que eu espero, e vou trabalhar muito para isso junto com o Pedro, seja um governo de esquerda, né, Pedro? Um governo de corte popular. E, aliás, eu quero pedir licença aí, eu sei que ainda não está oficializado, mas hoje eu tive
uma grande notícia que eu sei que nos próximos dias a grande maioria do povo de Chapecó vai vibrar muito com essa notícia, que o meu amigo Pedro Kussay vai ser de novo, é o nosso pré-candidato a prefeito de Chapecó. E eu já assumi um compromisso antes de entrar nessa live, que eu vou assumir ao vivo aqui agora, de estar aí do lado de todos vocês e do Pedro para fazer um dos grandes comícios da campanha do nosso pré-candidato Pedro Kussay, que vai voltar a ser prefeito de Chapecó, eu tenho certeza disso, Pedro. O Henrique Fontana já se antecipou ao partido, já se antecipou, e é porque ele torce pelo nosso trabalho, pela nossa atuação, então a generosidade do Henrique Fontana. Mas acho que o partido vai ter que se reunir e tomar essa boa decisão dessa ou outra liderança. Nós temos extraordinárias lideranças em Chapecó, então vamos aguardar o processo democrático aqui. Mas é o desejo do Henrique Fontana, e eu respeito de forma muito solidária. Para não ter problemas partidários aqui, meu amigo Henrique. Com certeza, Pedro. E a gente sabe que nós aqui a gente está num bate-papo tranquilo. Eu, como não tenho o direito de votar em Chapecó, posso só expressar nessa live o meu, aliás, que esse desejo vem acompanhado, como tu falou, né? Do respeito a todas as outras lideranças importantíssimas que nós temos aí na cidade. Mas eu tenho esta leitura, né? Que o candidato com o perfil correto para representar esse campo popular, e nós temos que construir, aliás, no Brasil inteiro, né, Pedro, esta aliança das oposições, né? Isso aí é muito importante. Nós aqui em Porto Alegre estamos tentando ampliar também a aliança. Aqui em Porto Alegre, onde eu estou falando agora, Pedro, nós vamos ter a nossa chapa, vai ser liderada pela nossa querida Manuela, ela que foi a nossa candidata a vice-presidente da República, e o vice dela vai ser o Miguel Rosseto. Ontem mesmo, Pedro, nós fizemos uma plenária virtual. Reunimos mais de 200 pessoas batendo papo com ela, entramos naquela plataforma do Zoom, né? Sim. Batendo papo com ela e com o Rosseto, foi muito bom, falando de coisas boas que vamos fazer pela cidade. Tenho certeza que tu está pensando nisso também. Frentes de trabalho, né? Um mutirão contra a fome, muita renda básica social. Municipal, né? Isso aí. Obrigado, Henrique. Eu acho que nós já estamos aqui há 57 minutos da nossa live, estamos encerrando esta live com essa magnífica liderança do Henrique Fontana. Ele me põe em saia justa agora no final aqui, mas tudo bem, só a gente resolve aqui de boa. Mas, Henrique, eu queria que você transmitisse a todos os nossos internautas que te acompanham no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina e no Brasil, uma mensagem final no sentido da política. Porque isso tudo, Henrique, o que leva a crer a demonização da política, a criminalização da política, onde as pessoas resistem a discutir, participar, se envolver na política, porque desde a Lava Jato e outros instrumentos, a grande mídia, inclusive, foi demonizando a atuação política, foi criminalizando os partidos políticos, a atuação política e institucional. Você é médico, mas dedica a tua vida na atuação política. E quem sabe você fez e pode testemunhar aqui, mas muito, mas infinitamente, muito mais para o povo do Rio Grande do Sul como político. Eu lembro aqui, como deputado estadual, que fizemos uma lei do artigo 170 das bolsas de estudo. Eu era pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da UNOESC, Campus Chapecó. Eu podia até ter sido reitor, pró-reitor, carreira acadêmica. Mas se 400 mil jovens receberam essa bolsa de estudo para estudar nas universidades catarinenses, não valeu a pena ter saído da universidade para a política? Não valeu a pena o Henrique Fontana deixar a profissão de médico para atuar politicamente? Eu queria que você concluísse essa live nossa tentando mostrar a partir da tua experiência de vida. Tu perdeu tantos anos na sua vida, Henrique. Você perdeu tempo na tua vida. Ou valeu a pena a luta política e o que tu diz para o povo brasileiro, para o povo gaúcho, o povo catarinense, da importância das pessoas compreender a política. Porque sem política, o que vai dar? Sem política da ditadura, sem política da fascismo, sem política dá o quê? Da negação de tudo, inclusive da liberdade.
Hã? Sem política dá a lei do mais forte, né, Pedro? A lei do mais Que é forte. aquilo que os mais fortes querem, aqueles que exercem o domínio econômico de uma sociedade, tudo que eles querem é, de fato, criminalizar a democracia, porque eles decidem as suas necessidades fora da democracia. E para a ampla maioria do povo, aqueles que estão aqui nos acompanhando, né, pessoas que lutam para sobreviver com dignidade com as suas famílias, a democracia é o caminho para elas conquistarem direitos, para nós conquistarmos direitos. E eu respondo a este ótimo questionamento para a gente encerrar uma live, um bate-papo como essa, com uma pessoa tão especial como Pedro, né? Valeu a pena e vale muito a pena. E este processo doentio de criminalização da política que foi feito aí ao longo dos últimos anos e que gerou esta anomalia e esta situação desesperadora para o Brasil, que é ser governado por um presidente como o Bolsonaro, ele só vai ensinar para todos nós muito mais, e mais uma vez e de novo, a importância de nós nos organizarmos democraticamente. Nós podemos estar sendo assistidos aqui, Pedro, seguramente, por pessoas muito dignas que vão, nesta próxima eleição, oferecer parte da sua vida se candidatando a vereador para tentar levar ideias boas de proteção da sociedade, de combater a desigualdade, de melhorar as condições de vida das pessoas, de lutar por um posto de saúde num bairro que ainda não tem, porque os direitos que nós temos, que todo ser humano tem, eles são conquistados com muita organização social. E a política é a ferramenta de sintetizar estas diferentes formas de luta social. Algumas pessoas estão nos sindicatos, outras estão nas igrejas, atuando, trabalhando para que a vida das pessoas melhore, outras estão na associação de moradores, outras estão no seu dia a dia, nas relações ali de vizinhança, ou seja, mas chega um momento sempre, e isto é a importância, uma das importâncias mais fundamentais da política, seja um momento que nós temos que sintetizar quem é que vai cuidar das coisas públicas, quem é que vai cuidar da nossa cidade, quem é que vai cuidar do nosso país, quem é que vai cuidar da educação pública de todos os brasileiros, quem é que vai cuidar das nossas estradas, quem é que vai cuidar dos nossos hospitais. Tem um texto muito lindo, Pedro, que eu gosto de citar, que é do Rubem Alves, depois os nossos internautas podem procurar ele, né? Que é sobre política e jardinagem. O título desse brilhante texto, de tantos textos brilhantes, né, que o Rubem Alves já nos brindou e escreveu. E ele fala ali exatamente do político e fala da nobreza da atividade política quando ela é feita, né, como uma entrega ao bem comum, como aquele que sai das suas próprias coisas e diz, olha, vou dedicar parte da minha vida para lutar pelo bem comum. E ele dá esse exemplo figurado do texto dele, o bem comum, ele diz que a gente cuida e todo mundo gosta, quem pode, quem tem, alguns moram em apartamento, não tem essa chance, mas quem pode, tem ali a sua casinha, né, Pedro? Gosta muito de cuidar do jardim da sua casa. Tem um jardim bonito, ou ter uma horta bonita, para colher um alface, né, bem saudável, né, plantado na sua própria horta, no canteiro ali da sua propriedade. E nós também temos que gostar, ter este mesmo gosto que a gente tem de cuidar do jardim da nossa casa, de cuidar da nossa horta, de cuidar das praças que vão servir a todo o povo, né, que é o espaço comum da cidade como um todo. E essa é a analogia que o Rubem Alves faz, que é um texto muito emocionante, às vezes quando eu estou nos momentos difíceis da nossa vida, né, Pedro? Nós sabemos que não é fácil, muitas vezes, sofrer determinadas derrotas, porque nós remamos contra a hegemonia, né? Neste momento mesmo, estamos sofrendo diversas derrotas no parlamento, mas eu tenho esta convicção e com ela eu encerro aqui a minha participação neste excelente bate-papo, te agradecendo muito, Pedro, a companhia, o convite, a troca de ideias, né? Eu tenho esta visão otimista. O Brasil aprendeu com esta crise dos últimos 4 anos e eu percebo que está se formando uma maioria cada vez mais sólida
que quer um outro tipo de política, quer retomar políticas, né, de desenvolvimento, de proteção social, de solidariedade, e eu sinto que está chegando o dia. Quando alguém me pergunta, Henrique, tu acha que vai acontecer o impeachment do Bolsonaro? Eu não digo só para incentivar o povo. Eu acredito mesmo no impeachment do Bolsonaro. Eu acho que o Brasil não aguenta 2 anos e meio de governo Bolsonaro. Então, eu e o Pedro já estamos decididos, obviamente, a votar, a trabalhar pelo impeachment. Mas eu sinto que a cada dia tem mais gente que percebe que nós temos que terminar o governo Bolsonaro e acho que nós vamos conseguir. Um abraço muito grande para todos vocês que estiveram conosco e um abraço muito especial para o meu amigo Pedro Psai. Obrigado, Henrique Fontana. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta live, dessa liderança que é uma das lideranças mais dignas da política brasileira. E eu falo com humildade, mas com muita decência, porque eu, nesses 9 anos que convivo com o Henrique Fontana, eu tenho profunda admiração pela coerência, pela dignidade, pelo companheirismo, pela lealdade e pelo profundo compromisso ético com o povo. Por isso, Henrique, eu não convido qualquer um para fazer live comigo. Eu não tenho, eu sou seletivo. E você é uma pessoa especial e com certeza o povo de Santa Catarina te agradece a tua contribuição, o povo brasileiro e o povo gaúcho pode se orgulhar de uma liderança como a tua e a tua história. A tua história te dá dignidade para projetar o futuro e produzir a esperança do futuro, porque um outro Brasil é possível, outro Brasil é necessário. E quem gostou dessa live, compartilhe, tá? Se inscreva nos nossos canais, tanto do Henrique Fontana quanto o nosso, professor Pedro Psai, no YouTube, no Facebook, para compartilhando sentimento, utopia e futuro. Um abraço fraterno, um abraço solidário, Henrique Fontana, um abraço a todos que, de forma generosa, partilharam conosco um sentimento de que é possível construir um outro Brasil. Um grande abraço, boa noite a todos.